bem-vinda ao Café com Fé, nosso programa semanal, terça-feira, 8 horas da manhã, aqui nesse Instagram. Nós temos várias lives com meditações na palavra aqui do Senhor Jesus, há um pouco mais de um ano. Eu vou calcular direitinho, porque tem muito tempo que eu tô falando um pouco mais de um ano. A gente se encontra aqui pra gente se alimentar e cuidar da vida espiritual. Então esse é um dos meus posicionamentos aqui nesse Instagram, é um dos meus princípios inegociáveis, e eu faço questão de compartilhar aqui nesse Instagram, né? Temos muitas lojistas, manda aqui pra mim depois quem é lojista, quem não é lojista, quem já me acompanha há muito tempo, quem chegou aqui agora. E nesse momento a gente não vai falar de moda, tá? Eu sei que tem muitas lojistas chegando aqui. Nós estamos em período de lançamento do treinamento gratuito, então tem muitas lojistas novas. Sejam todas muito bem-vindas aqui nessa casa. E muitas caem aqui, acham que é de paraquedas, né? Mas não é. Tudo tem um propósito por trás. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui nessa live, não foi à toa. E essa família vai crescer cada vez mais, eu tenho certeza. E aí, só para esclarecer e sempre explicar, tá bom? Às vezes você entrou nessa live aqui achando que a gente ia falar alguma estratégia de venda, não. Nós vamos falar sobre estratégia de venda hoje à noite, tá bom? Às 21 horas a gente vai falar sobre estratégias do Dia dos Namorados. Mas agora, toda terça, se você quiser continuar acompanhando aqui com a gente, 8 horas da manhã, a gente encontra aqui para fazer esse devocional. Se você quiser está participando mais vezes, a gente tem um Instagram só de fé, chamado Café com Fé BH. E lá é segunda e quinta-feira, a gente tem devocional também. Tem o canal do Telegram e tem muito canal aqui de fé, gente. O negócio não tem pra onde. Tem canal no YouTube também, tanto de moda quanto de fé, tá? E qualquer coisa pode me chamar também no direct, que eu tô à disposição pra ajudar. Primeira vez aqui no Café com Fé, já te sigo há muito tempo, não sou lojista. Que legal, charmosa, bem-vinda. Tá escrito moda íntima, você não é lojista? Bom dia, bem-vindos quem tá aqui pela primeira vez. Deixa eu ler aqui antes da gente começar. Seca.g, primeira vez, bem-vinda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, tomou posse. Entrando no mundo do empreendedorismo, bem-vinda. Bem-vinda. Pois então, como eu falei, aqui agora nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, tá? Nós vamos nos alimentar daquilo que em primeiro lugar importa, né? Que é a nossa alma, a nossa vida espiritual. Nossa vida é construída de pilares. E se o principal pilar, que é o espiritual, não tiver de pé, minha amiga, você pode receber a estratégia que for, você pode comprar o curso que for, sua vida não vai pra frente. Às vezes a gente acha que o problema tá nas coisas, nas circunstâncias, né? Mas quando na verdade é uma área da vida que precisa de cuidado especial. E se a mulher ela estiver bem, isso pro homem também, né? Vocês têm uns homens aqui na live, mas se ela estiver bem, o restante flui. É como o versículo que está escrito na Bíblia, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, a sua loja é um acréscimo, a sua família é um acréscimo, a sua casa, o carro, tudo é acréscimo. O mais importante é o reino de Deus. Será que a gente está se atentando para isso? Então, é isso que o Senhor Jesus vai nos, mais um dia aqui, nos ensinar, nos orientar. Então, vamos convidar Ele para poder falar com a gente nessa manhã. Vamos fazer uma oração brevemente aqui pra gente começar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos engrandecer o Teu nome aqui nessa manhã. Eu quero agradecer ao Senhor por cada uma dessas pessoas que aqui estão. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que através da internet, mas a gente está perto um do outro.
Tem pessoas aqui do Brasil inteiro e o Senhor se faz presente no meio de nós, porque o Senhor disse que aonde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor estaria. E o Senhor não se limita à internet, para o Senhor não tem fronteiras, o Senhor é onisciente, presente e onipotente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, em nome de Jesus, eu peço que os teus anjos, teus arcanjos, teus querubins possam se espalhar aonde cada uma dessas pessoas estão, que venha encher de luz, que venha nos dar entendimento, venha nos purificar, que o nosso eu venha diminuir agora para o Senhor crescer em nós, para essa palavra nos encher daquilo que verdadeiramente a gente precisa, não daquilo que a gente acha que precisa. Então estamos aqui à disposição para ouvir a tua orientação, para aprender com o Senhor, para alimentar a nossa alma e oferecemos os primeiros minutos do nosso dia ao Senhor. Aceita a nossa oferta e fala conosco. Senta aqui nesse sofá, meu Pai. Assume o lugar que é do Senhor, o trono que é do Senhor, que não venha ser a minha a falar, mas o Senhor a usar aqui, cada palavra que for proferida, venha penetrar como um raio de fogo dentro de cada corpo, dentro de cada alma, e que haja um antes e depois, que haja libertação, que haja salvação, que hajam vidas transformadas e entregues ao Senhor, para que o teu nome seja louvado e glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bom, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, a gente vai meditar aqui em Mateus 13:44. Gente, olha só, isso é muito precioso. Isso aqui a gente tem que entender em espírito. As coisas de Deus a gente só entende se estiver conectado em espírito. De forma física, se a gente tentar compreender, a gente não vai absorver, a gente não vai ter o entendimento. Então, vamos nos conectar, porque Deus, ele é espírito. O reino dele não é desse mundo. Literalmente, está escrito na Bíblia: meu reino não é desse mundo. Se o reino dele não é desse mundo, a gente entende que tem outros reinos aqui, que não são dele. E a qual reino nós pertencemos. E se a gente quiser pertencer ao reino dele, está uma instrução aqui poderosa em forma de parábola. Jesus era o melhor contador de histórias, e parábola é para trazer situações do cotidiano, para dar exemplos de algo que se quer ensinar, para que a pessoa tenha uma compreensão mais clara daquilo. Então, claro que na época Jesus dava exemplos aqui de coisas que aconteciam muito na época. Se fosse nos dias de hoje, os exemplos seriam Instagram, TikTok, né? Marketing digital, para que a gente tivesse compreensão, mais clareza do que ele queria dizer. Então, Jesus, e a gente está lendo aqui o que Jesus disse, que o próprio Jesus disse, está aqui no Novo Testamento, quando ele veio para nos ensinar. E o tempo inteiro ele comparava o reino de Deus a algo. Ele falava: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Nós falamos sobre isso na semana passada, na terça-feira passada. Quem não assistiu, tem várias lives aqui embaixo sobre fé, quem quiser maratonar. Então, o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear. Ele veio para falar do reino de Deus, anunciar a salvação, anunciar coisas espirituais, não coisas físicas pra gente. Se você parar para pensar e prestar atenção quando leia o livro de Mateus, eu não sei por onde começar. Recebi um direct ontem: olha, eu não sei falar bonito com Deus como você fala. Eu falei: gente, não tem isso, né? Não tem palavras prontas. Deus só quer ver a nossa sinceridade e que a gente converse com ele como um bate-papo, se ele estivesse aqui sentado do nosso lado mesmo. Ele é simples, gente. Deus é simples. Não tem que ficar tendo palavras mirabolantes para poder falar com ele, não. Isso aí, às vezes você tá aqui e fala: mas eu não consigo entender a Bíblia, não sei por onde começar, eu não sei, eu fico perdida quando eu abro, e aí, o que eu vou ler? Então, você pode começar lendo Mateus, João, ou Marcos, ou Lucas. Nada melhor do que começar ouvindo o que o mestre disse, o próprio Senhor Jesus nos ensinando, que é a caminhada dele aqui. E aí tem várias bíblias de linguagem atualizada, né? Tem um aplicativo no celular também, que de fácil compreensão. Se tiver uma palavra que você não entende, vá lá, mostra a curiosidade, interesse, busca no Google a interpretação daquela palavra e pede Deus, antes de ler a Bíblia, levanta ela pro alto e fala: Deus, revela para mim o que o Senhor quer falar, tá? E aqui então a gente vai aprender uma revelação muito forte. Está escrito assim no título:
Parábola do tesouro escondido e da rede. Jesus contando uma parábola. Também o reino dos céus é semelhante. Ele está falando que é semelhante, ou seja, vou explicar aqui para que vocês entendam o que significa o valor do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Está escondido. Que um homem foi lá e achou esse tesouro precioso e escondeu, guardou. Quando você tem algo de muito valor, né? Tem gente que guarda em cofre, você guarda aquilo, preserva aquilo. Quando eu vou muito em viagem, tem ali o cofre que você pode colocar a sua senha, para colocar o que é de valor ali, precioso. Você cuida daquilo, você guarda. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, uma pedra escondida no campo, e o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, a alegria de ter encontrado aquilo, ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. O que vocês entendem desse início? Ele contou 3 parábolas aqui para dar exemplo do reino dos céus. A primeira é essa. O reino dos céus é semelhante a um tesouro num campo que alguém foi e achou ele. E recebeu essa revelação ali. Meu Deus, quão precioso é isso! Guardou aquele tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo. E comprou aquele campo para ele, porque aquele campo não tinha preço, ele era impagável. E a gente vê aqui que quem acha o reino dos céus, quem recebe a revelação do quão é precioso a salvação da nossa alma, o batismo com o Espírito Santo, essa pedra preciosa é o reino dos céus na forma do Espírito Santo. Você encontra aquilo e você abre mão de qualquer coisa, porque aquilo não tem preço. E aí a gente entende, mas Maia, a graça não é de graça? Deus já não pagou tudo por nós? Sim, a graça é de graça, mas o reino custa o nosso eu, o nosso tudo, o nosso achismo, tudo que a gente tem de ruim, o nosso ego, a gente falar não quando a gente quer falar sim, abrir mão de coisas, pessoas, passar por cima daquilo que a gente pensa e acha, que vencer o orgulho, vencer o ego é a coisa mais difícil que tem. Às vezes, para alguns, um sacrifício financeiro não é tão difícil. Para mim, por exemplo, o sacrifício financeiro não é difícil. Mas quando é algo que mexe no emocional, já é algo mais que dói mais, sabe? Dói mais. Então, você abrir mão de tudo mesmo. E aqui é o primeiro exemplo que ele dá, que ele conta pra gente. Deixa eu subir aqui os comentários pra ver o que vocês estão falando. Peraí. Tava lá em cima os comentários. Quem quiser comentar aqui pode comentar, tá? E aí agora ele vai dar um outro exemplo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, ou seja, um homem colecionador ali, negociante de pérolas. Na época, as pérolas, elas tinham muito mais valor do que nos dias de hoje. Então, por isso que Jesus usou isso. Por isso que ele usava muito lavouras para poder dar de exemplo, vinhas, porque era algo ali do cotidiano muito presente. Então, ele usou algo do cotidiano ali para poder explicar o reino dos céus pra gente. Então, outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele tinha várias pérolas. Mas quando ele encontrou uma que era assim, de muito valor mesmo, ela era rara, ela era diferente, ele foi, vendeu tudo que tinha. Mais uma parábola para contar mesmo, para dar exemplo da mesma coisa. Tudo que tinha e comprou aquela pérola. Então ele vendeu as outras, tudo, ele abriu mão de tudo que ele tinha
para comprar, para conquistar aquilo. Então a gente entende que o reino dos céus vale a pena, é sacrifício, dói, sacrifício, que abrir mão de coisas. Ler aqui é bonitinho, né? Porque o jovem rico não quis abrir. Quando o jovem rico esteve diante de Jesus, a Bíblia fala que Jesus o amou ali. E ele perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus falou assim: cumpre, né, os mandamentos. E ele falou: quais? Não matarás, não roubarás, não dará falsos testemunhos. Isso eu já faço. O jovem rico falou: isso já faço. Faço tudo isso. O que mais que eu preciso fazer? E Jesus falou assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Aí tocou aonde? Tocou aonde o coração do jovem rico estava. No dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Tudo aquilo que a gente venera, adora, é aonde está o nosso coração. E o nosso coração não precisa estar só no dinheiro. Pode estar em coisas, pessoas. Tem várias formas de se colocar coisas aqui dessa terra como o nosso Deus. Então, o Deus do jovem rico era o dinheiro. O Deus do jovem rico era o dinheiro. E até a vi que a minha irmã tá aqui a minha irmã tá aqui na live. E assim, eu já fiz, né, várias loucuras da fé por amor a Jesus, que aquilo se torna pequeno diante da grandeza do que é o reino de Deus. E Deus, ele sabe o que cada um, onde cada um coloca, né, o seu coração, enfim. E eu já contei várias vezes essa história aqui, mas foi uma coisa que eu sacrifiquei que me doeu muito, quando, né, Deus me pediu para abrir mão de algo que envolvia uma pessoa que eu amo muito, que é a minha irmã. Então, isso foi muito mais do que algo palpável, financeiro. Era algo que tinha um apelo emocional. Eu não vou contar aqui porque a história é longa, mas era algo que tinha um apelo muito emocional. Quando Deus pediu pra gente se afastar de uma coisa que a gente fazia junto. Então, aquilo me doeu muito. Então, foi difícil para mim. Foi mais difícil para mim isso do que qualquer sacrifício financeiro. Mas porque Deus ali queria testar o meu amor a Ele de algo que eu tinha no coração. Então, Deus, ele vê mais do que eu enxergo, que eu tinha o coração ali, o coração, por exemplo, o coração dela, da minha irmã, né? Então, era algo que, assim, que ela falava pra mim, era aquilo e pronto. Eu temia, eu tinha medo de falar as coisas com ela, do que ela ia pensar, de falar não pra ela. Eu tinha medo de falar não pra ela. Então, Deus, ele sabia de tudo aquilo. Então, me custou. A graça é de graça, mas o reino custa. Que é o nosso tudo, é o nosso ego. É aquilo que a gente tem de ruim. Ou seja, Deus queria trabalhar algo em mim e até ver até que ponto eu estava disposta a pagar um preço pelo reino dele, para estar no reino dele, para andar com ele. Então, cada um ele vai pedir uma coisa. Para Abraão, ele pediu o filho da promessa, o filho tão esperado, que veio na velhice de Abraão. E aí, quando o menino tá ali, acho que numa idade de 12 anos, né? 12 anos, eu acho. E Deus foi e pediu o menino: vai, sobe com ele lá no monte e sacrifica ele para mim. Quem tem coragem de pagar o preço? O negócio é esse, entendeu? O reino de Deus todo mundo quer, mas quem quer pagar o preço para estar no reino de Deus? É a mesma coisa em vários aspectos da vida. Quem quer pagar o preço, por exemplo, do sucesso? Quem quer pagar o preço para ter uma loja de sucesso? Quem quer pagar o preço para ter um corpo saudável, para ter um corpo malhado? Quem quer? Falar que quer o reino de Deus é fácil, mas quem quer pagar o preço para isso? Então ele está dando um exemplo aqui do que é o reino, o reino dos céus. É algo que não tem preço. Se é dinheiro que está no seu coração, e em particular, Deus vai te pedir algo que prove esse amor por Ele. Mas isso
é para nos moldar, para nos amadurecer, para nos ensinar. Então, às vezes, a gente não entende as coisas. Como eu contei nesses dias nos stories sobre o meu testemunho com a loja, né? E eu nem lembrava, gente. Eu juro, eu não lembrava. Juro não, a gente precisa jurar as coisas. Que meu sim seja sim, que meu não seja não. Mas eu não... Quando eu tava contando minha história aqui nos stories, eu nem lembrava que eu tinha ofertado a lojas para Deus, que eu tinha devolvido a loja para Deus, né? Não ofertei, eu devolvi. Então, eu sei da transição de carreira que eu vivi, mas que ele tinha me pedido a loja, eu não lembrava. E aí eu contei e lembrei de contar. Acho que o próprio Deus me lembrou, conta isso, tá? Eu contei nos stories. Então, é algo que as pessoas aos olhos físicos não compreende. Como assim? Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nada, verdadeiramente. Ele não precisava do filho de Abraão, ele não precisa de dinheiro, mas ele quer a nossa alma, ele quer o nosso coração, ele quer a nossa entrega verdadeira, e ele vai nos ensinar em vida, porque é em vida que a gente tem que demonstrar o amor por ele, porque é em vida que a gente vai conquistar a nossa salvação. É como a gente se comporta aqui que a gente mostra que ama a Deus ou não. Então, para cada um, ele vai pedir algo. Ontem eu estava vendo, não sei se vocês conhecem a Adriana Santana, né? Acho lindo, que eu acompanho ela há algum tempo. Já até comprei o Midas uma vez, quando ela estava no início. Ela tinha as primeiras turmas dela, e ela se converteu recentemente. E a gente consegue ver a mudança nitidamente, né? Da forma da pessoa se comportar, dela se vestir, como Deus muda e transforma as pessoas. E ontem ela anunciou que o Midas ia acabar, que era um método que ela tem, de marketing digital. Que a última turma que lançou foi a última e pronto, que Deus pediu o Midas para ela. Aos olhos físicos, as pessoas, eu super entendi. Falei, nossa, Deus tem... Eu já vejo ela sendo usada para o reino de Deus. Eu já vejo ela com um método para transformar a vida das mulheres. Eu creio que Deus quer usar ela para curar o emocional de muitas mulheres e quer ela dedicada a isso. E para isso ela tinha que abrir mão do Midas, que era, não sei, ela deve ter outras fontes de renda, enfim, mas era algo que ela amava muito. Então Deus pediu o Midas para ela. Tô dando exemplo que é uma mulher pública e conhecida. Então cada um, Deus vai pedir uma coisa. E quando a gente entende o valor do reino do céu, a gente abre mão sem cessar, sem ficar questionando, sem buscar entender, porque você quer aquilo muito, mais do que qualquer coisa nessa terra. Por isso que ele fala que poucos vão entrar no reino dos céus, porque poucos estão dispostos a pagar o preço. Muitos querem um caminho curto e mais fácil. Aqui na Bíblia tem uma explicação, vou ler aqui para vocês. A Camila falou, ela é maravilhosa. Pois é, e você consegue ver a transformação, né? Eu consigo ver. Quando ela falou ontem que acabou o Midas, eu consegui entender que Deus quer usar ela para algo pro reino, porque é por isso que Deus salva. Deus não vai te salvar para você colocar uma medalha no pescoço. Eu estou salva. Eu tenho o Espírito Santo, posso viver a minha vida do jeito que eu quiser agora. Não. Ele vai te salvar por um propósito. Se ele não puder te usar, esquece. Porque ele fala que a seara é grande, mas os trabalhadores dela são poucos. E que ele está buscando obreiros, está buscando pessoas à disposição de servir e ser testemunha dele viva aqui nessa terra. Então, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. Por isso que eu vivo a minha vida por propósito. Hoje, a escola que eu tenho é por um propósito maior. Muitas estão aqui no Café com Fé. Então, é um propósito que vai além de vendas. Então, quando a gente está no reino dos céus, no reino de Deus, tudo que a gente faz é por um propósito, de honrar e glorificar o nome dele, porque tudo que a gente faz é para servir a ele. E aí a gente tem que avaliar. O que eu vivo mostra a Deus? Não estou falando de dinheiro não, gente. Não estou falando de dinheiro. Mas a minha vida, as minhas reações, as minhas atitudes mostram a presença de Deus? O meu semblante mostra a presença de Deus? Cada um vai avaliar, não precisa escrever aqui não. As coisas que eu falo mostram a presença de Deus na minha vida? As pessoas que me escutam têm vontade de ter esse Deus que habita em mim? Me vê como uma referência? Poxa,
eu quero esse Deus dela. Porque quando eu entreguei a minha vida para Deus, eu quis o Deus de uma amiga. Hoje ele é o meu Deus. Mas na época eu falei, Deus, eu quero esse Deus. Eu quero o Deus dela, que hoje é o meu. Então, hoje é o meu Deus, eu confesso isso, é o meu Deus. Não, até porque a gente aprendeu recentemente, em vez de falar Deus de Abraão, de Isaac, não, é o meu Deus, né? Então, eu estou sendo essa testemunha dele aqui nessa terra. Eu vivo por um propósito aqui nessa terra. Eu vivo em prol de servir. Nem todo mundo quer servir. O mundo tá cheio de mágoas, pessoas com raiva, brigando, ódio, sentimento que não provém de Deus, de jeito nenhum. Se aqui está alguém que diz ter fé em Deus e guarda a mágoa de alguém, não, Deus não é o Senhor da sua vida. Desculpa falar isso, mas não é. Porque ele fala que quando a gente vai fazer uma oferta no altar, se você lembra que tem mágoa de alguém, deixa aquela oferta ali, volta e se conserta. Tudo que você está fazendo é em vão. Deus não está aceitando a sua oferta. Por quê? Não há obediência no que ele pediu para fazer. Que a gente só vai ser perdoado se a gente perdoar. Então, entende como dói o ego? Quem está aqui e tem mágoa de alguém sabe que dói. Tipo, já tá dando até um nó na garganta e agora, mas eu não consigo. Não, isso não pode, não tem como perdoar fulano. Não tem como contar a verdade agora, depois que já tá tudo assim, como que eu vou lá e vou falar a verdade pra fulano? Porque Deus fala que a gente tem que falar a verdade, doa quem doer. Mas e agora? Não tem como. Então, esse não tem como fala do nosso ego, fala do nosso achismo, fala do nosso orgulho, fala do nosso eu. Então, ele tá crescendo e a gente tá diminuindo Deus. Quando o nosso ego tem que diminuir e Deus crescer, para que as coisas comecem a mudar. Então, entendeu a diferença de a graça é de graça, mas o reino custa? Salvação já foi conquistada por nós, mas somos nós que temos que ir em busca dela por meio de pagar o preço com o nosso eu, com a nossa vida, com a nossa entrega. E aqui a explicação fala assim: o tesouro e as pérolas. Por meio dessas duas parábolas, o Senhor Jesus ressaltou o valor imensurável do reino dos céus, que deve ser priorizado em nossa vida. Você tem priorizado o reino de Deus na sua vida? Tem demonstrado essa prioridade? A gente vive num mundo sem tempo. As pessoas, o que elas mais dão de desculpa é que eu não tenho tempo. Não, mas o meu caso. Não, mas eu tenho 4 filhos. Não, mas você não tem filho. E qualquer coisa que a gente colocar como obstáculo para priorizar o reino de Deus é desculpa. Independente da sua situação, da vida que você leva. Que eu tenho certeza que deve ter gente que tem 4 filhos e que prioriza o reino de Deus. Eu não sou a melhor pessoa para dar esse exemplo, mas tem pessoas que podem dar esse exemplo. Então, o valor imensurável do reino dos céus, que deve ser priorizado em nossa vida. Tendo um homem que achou um tesouro escondido. E que tesouro é esse? A gente está tendo a oportunidade de achar esse tesouro aqui nessa live. Deus está revelando para você o valor do reino dos céus. Que a resposta das suas orações é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, cuidar da sua vida espiritual, se casar com ele, porque ele vai vir buscar a noiva preparada. Não é quem está se preparando, quem se faz como noiva, quem sacrifica, que quem é casada, isso aí eu já posso falar. Quem é casado aqui sabe que tem que sacrificar um pelo outro. Primeiro, sai da casa dos pais. A família vira parentela. Sua família agora, em primeiro lugar, é o seu marido, seu esposo. E abrir mão de coisas, às vezes, ir na casa da sogra, na casa da família, né? Fazer coisa que você não quer fazer. Fazer uma comidinha ali, e vice-versa. Isso é os dois, né? O marido também tem que sacrificar pela esposa. É por isso que Jesus ele usa muitas vezes o casamento para dar de exemplo do que significa o reino dos céus. É esse casamento com ele em primeiro lugar. Casar com ele em primeiro lugar. Independente do que você está vivendo, independente de quem da sua família precise de algo. É você e ele em primeiro lugar.
que as outras coisas vai fluir, vai transbordar. Você tem que ser uma fonte a jorrar. Uma fonte de jorrar paz, uma fonte de jorrar alegria, uma fonte de a jorrar para levantar as pessoas. Uma pessoa que está no reino de Deus, ela levanta as outras pessoas. Tem gente que você está perto dela, ela te leva. Você sai de lá até com as costas doendo. Meu Deus, deixa eu ir embora. Tanto problema, tanta... Não sei se você já percebeu isso. Às vezes é imperceptível, mas tem gente que você conversa que você sai até carregado. De tanto reclamação, murmuração. Na boca da pessoa só sai palavra negativa. E as pessoas que estão no reino dos céus têm esse papel de levantar essas pessoas, de motivar essas pessoas, de mostrar que Deus é estar com elas, é ser essa fortaleza, é ser um representante de Deus aqui nessa terra. Essas são as pessoas que estão no reino de Deus. Então, se você essa palavra fala para mim também, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, isso é um versículo. Nós somos os homens e pessoas mais miseráveis. A nossa esperança em Cristo não pode se limitar apenas a essa vida. Por isso que tem que ter prioridade para guardar e buscar o reino dos céus, entender o valor disso aqui. Tanto o homem que achou um tesouro escondido, quanto o que encontrou uma pérola de grande valor, sacrificaram o que possuíam para adquiri-los. Vendeu tudo que tinha para comprar o campo. E esse vender tudo que tinha também colocar para fora o que estava no seu coração. Dei exemplo aqui que Deus viu. A sua irmã está no seu coração. Ela está ocupando o meu lugar. Primeiro tira ela. Depois eu venho e faço o que eu quero fazer. Então, não é fácil, gente. É simples, mas não é fácil estar no reino de Deus. Você vai te pedir coisa que vai doer lá no seu ego. Vai doer. Então, eu sacrifiquei más interpretações. As pessoas não entenderam o motivo disso. Entendeu? Você receber mensagens no direct de algumas pessoas que não entenderam por que eu fiz isso, né? Brevemente, a gente tinha... Ela ainda tem a loja dela maravilhosa. E também como lojista, nós viajávamos juntas. Ela começou junto comigo, né? Ela já tinha loja e quando eu comecei, ela já tinha loja. Então a gente passou a viajar juntas, a gente comprava roupas juntas. Eram as mesmas roupas, tudo junto, tudo era dividido. Só que cada uma tinha o seu CNPJ, cada uma tinha a sua loja. Então, às vezes tinha umas briguinhas, né? Vou pôr esse preço. Não, põe ela por esse preço. Vou levar essa roupa. Não leva essa roupa, leva essa aqui. Às vezes tinha esses desentendimentos, mas é normal. Mas aí, um belo dia, Deus falou comigo: para. Você vai falar com ela que você não vai mais viajar com ela. Essas duas não vão ter mais conciliação entre as lojas. Você, a sua loja, vai andar e a loja dela vai andar. Você não vai mais viajar com ela. Você vai falar isso com ela. Eu falei, não, você tá doido? Tem coragem. Não tem coragem. 6 meses eu demorei para fazer isso. Deus já tinha me pedido isso há muito tempo. Então eu deixei o meu ego e meu eu falar por uns 6 meses. O quanto que não é fácil. Eu tô falando para vocês coisas que eu passei. Você pode pensar, Mayara, é fácil para você falar. Aquilo não estava tirando nenhum dinheiro do meu bolso. Mas aquilo tava me corroendo por dentro. Era o meu emocional, era o meu eu, era o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam achar dessa decisão. Mas Deus, as pessoas não vão entender isso, não quero saber. Faz o que eu estou te pedindo. Deixa que o resto eu cuido. Mas meu Deus, não sei se vai acontecer. E eu ficava, mas Deus. Mas é o nosso mais que impede Deus de agir na nossa vida. Então, não tem conversa, não tem negociação. Ou é ou não é. Você não fala que me ama? Então vai lá, faz o que eu tô te pedindo. Ele não me obrigou. Mas faz o que eu tô te pedindo, vai lá e faz. Então eu falei, deixa eu falar aqui. Então era um tete a tete, assim, uma conversa, eu conversava com Deus assim, deixa eu falar aqui com o senhor, eu não tenho coragem não. Eu, Mayara, não tenho coragem.
Então, sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai me paralisar e vai falar. Quem vai falar não vai ser eu não, vai ser o Senhor. Eu me coloco à disposição, tá bom, então o Senhor vai falar. Então assim foi, brevemente. Então foi algo que assim, né, sofremos muito, eu sofri, ela sofreu. Então foi muito difícil, mas Deus, depois de uns 7 meses, que o número 7 é o número da perfeição de Deus, né? São segredos, mistérios, encantos, encantamentos que a gente não entende no mundo físico. Então depois de uns 7 meses, Deus esclareceu tudo e ela tá aqui na live, a gente continua parceira, irmã, amiga. Todo mal entendido foi esclarecido, mesmo sem ser compreendido no início. Hoje nem loja eu tenho mais. Vivi a transição de carreira que Deus me pediu para assim fazer. E ela continua, né, com a loja dela. E para minha surpresa, quando eu tava eu não lembro, tá, isso acho que foi na segunda turma. Na minha segunda turma, eu acho que foi. Na minha segunda turma, ela comprou o método. E aí eu falei, não, mas eu te dou acesso de jeito nenhum. Não quero que você compre, não. Você é minha irmã e tal. Não, ela, não, que isso, eu faço questão de comprar. Então, assim, olha como Deus, as coisas saem do jeito que a gente pensa que tem que ser. Nem planos para que eu fosse lojista, mas Deus tinha. Tudo que eu passei pelos 7 anos, toda a minha bagagem, foi para aprender na mão na massa, para hoje mentorar outras lojistas. E para ter tempo para a obra, né, que eu sirvo a Deus, não dentro da igreja, tá, gente? Eu não tenho cargo nenhum, não sou missionária, não sou obreira, não sou nada, não sou pastora, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, só sou uma amante do Senhor Jesus, serva mesmo e amo estar aqui. Então, não é do meu jeito, é do jeito dele, e assim vai ser com você. Se você se colocar à disposição, que vale a pena. Aqui essas parábolas estão falando pra gente que vale a pena pagar o preço que for. Essa história mostra duas parábolas de homens que se lançaram, sacrificaram, deram tudo deles por essa pedra preciosa, que é o Espírito Santo habitando, o próprio Deus habitando dentro de si, e a garantia da salvação da sua alma. E essa história está aqui, há mais de 2000 anos registrada, ensinando a gente o valor imutável do reino dos céus. Isso significa que quando uma pessoa ouve falar da salvação, como a gente está ouvindo falar aqui nessa live, que é a maior riqueza que pode existir na vida, ela abre mão de todas as suas vontades. Eu tive que abrir mão da minha vontade. Alguém aqui me perguntou se, você já teve que fazer sacrifício financeiro? Já. Vários. E faria tudo de novo. Tudo de novo. Já abri, porque para mim isso foi muito pequeno. E Deus pediu dentro de mim, né? Não foi ninguém na igreja, foi o pastor que pediu, nada. Foi Deus que falou dentro de mim, me entrega. E eu quis. Que quando eu entreguei, tinha até que me segurar. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu queria dar tudo. Tudo que eu tinha. Que eu não tinha nada, que nada é meu. Minha aliança, meu marido falou, você vai louca? Não, aliança não. Mas mais pra frente eu também tive outro testemunho de aliança também. E tem muita história, gente, muita história pra contar, mas que valeu e vale a pena pelo reino dos céus. E não é que é o que eu tô falando, cada um vai ter um nível de sacrifício aqui. Às vezes é abrir mão de um irmão, como eu tive que abrir. E aí, aos olhos físicos, você pode pensar, mas Deus não faz irmão se separar. Entenda, ele queria trabalhar algo em mim, nela, e provar, testar a minha fé. E Abraão, por exemplo, por que ele pediu o filho? A gente já se questionou isso? Chegou lá, no ato, Deus falou lá do céu, Abraão, já preparei o cordeiro, não precisa fazer nada. Você já provou para mim que eu estou em primeiro lugar na sua vida. Ou seja, Abraão não teve que sacrificar o filho. Na verdade, Deus estava testando onde estava o coração dele. E pode ter certeza, minha amiga, você não consegue enxergar hoje. Mas se você entregar sua vida para Deus, Ele vai te pedir o que está ocupando o lugar dele no seu coração. Porque Ele não divide o trono dele e a glória dele com ninguém. Quando Lúcifer quis a glória dele, ele e mais a terça parte dos anjos foram expulsos do céu. E se ele não poupou nem os anjos celestiais. E olha que os anjos estavam lá do lado dele, hein? Viam tudo. E deram ouvidos para essa voz sutil de derrota, de apego, de iniquidade, de sentimento, de vaidade, de orgulho, de soberba, de querer o que é do outro. São vários detalhes que nos afastam de Deus. Sempre achar que do outro é melhor. Não, mas fulano, olha o que fulano tem.
Olha a loja de fulano. Olha como fulano vende. Eu queria ser fulano. E isso afasta você de Deus. É como se você está querendo o que é do próximo. Cobiça, essa é a palavra. Cobiça tá oculto aí. Tá em forma de sentimento ali, por exemplo, de admiração. Não. Então, cuidado com o que é sutil, que nos afasta da presença de Deus. Então, é a maior riqueza que pode existir. Essa pessoa, ela abre mão de todas as suas vontades, de tudo aquilo que te coloca, que tem colocado o seu coração para conquistar esse bem maior, né? Aí eu já respondi, sacrifício financeiro já. Foi difícil entender o amor de Deus nesse momento, mas ele não faz nada sem uma resposta. Exatamente. E às vezes a gente vai... Deus tá demorando a responder. Enfim, eu recebi um direct de uma moça que ela era minha cliente, me acompanha aqui até hoje. E ela confessou pra mim que ela, não sei se ela tá aqui, que ela... Muito tempo ela queria me mandar mensagem, mas ela não conseguia. Então você olha como é o mundo espiritual, né? É uma batalha. Então ela falou que nas orações dela, ela ficava: Deus, eu quero esse Deus, quero ter essa vida transformada como a da Maiara. Ela falou que falava meu nome nas orações. Eu falei: que isso, gente? Falou que falava assim: Deus, eu quero esse Deus transformado da vida da Maiara. Eu quero essa transformação que você fez na vida da Maiara. Eu quero na minha vida. E por muito tempo ela pedia isso. Aí ela conseguiu me mandar mensagem recentemente pedindo ajuda. Tá passando por muitos problemas, dificuldades lá com a família, com o filho, com problemas. E ela falou que já pensou em tirar a vida dela, que tá tomando muito remédio, que o psiquiatra já queria aumentar a dose, mas nem tem dose mais para aumentar. Então, o problema dela é espiritual. E que o marido dela, que hoje ele falou que eles já estão quase se separando. Aí eu perguntei, né, se ela queria e tal, se ela era de Belo Horizonte. Ela falou que é de Belo Horizonte. Ela queria uma visita, uma ajuda, enfim. E ela falou que tem que ser quando o marido dela não estiver, porque o marido dela virou as costas para Deus. O marido dela não acredita mais em Deus por conta do que eles estão passando com o filho. Parece que o filho é autista e tem uma infecção. Foi descoberta uma infecção muito grave. Então ele viu aquela situação como: Deus não me responde, Deus esqueceu de mim, e se revoltou contra Deus. E esse é o pior caminho que o ser humano pode fazer e lidar. Quando Deus ele demora para responder, a gente não tem que achar que ele não está trabalhando, né? E aí que é difícil, e aí que a gente mostra se a gente tem fé em Deus ou não. É nesses momentos de dificuldade, que não deve estar sendo fácil para ela. Mas é o que ele fala: crê somente, não temas, não tenha medo, não duvida, crê somente. Olha para a promessa, olha para o milagre. E os sentimentos, às vezes o olhar, como Pedro, né? Pedro olhou para as ondas e afundou. Então, a gente às vezes acha que Deus está demorando, não entende o amor de Deus naquele momento, mas Ele está nos ensinando algo, nos preparando para algo. E aquela situação, quando a gente passar, vai nos fortalecer. E até para poder usar aquilo como testemunho para ajudar outras pessoas. Tudo tem um propósito. E às vezes, a gente, ao invés de ressignificar, a gente deixa a voz da derrota falar com a gente, né? Eu vou passar só mais um versículo pra gente finalizar aqui. Com certeza, ele não quer sacrifício, sim misericórdia. Misericórdia e às vezes a gente tem que saber interpretar, não pegar o versículo isolado, né? Aqui ele está explicando que é o reino dos céus. Esse sacrifício, a gente confunde eles com sacrifício financeiro apenas. Mas é aquilo que a gente falou, é a entrega. E a misericórdia pelo o outro e a entrega total no reino dele. E que são vários aspectos, né, que nos mostra pessoas que arrependidas, não pessoas com remorso. Peraí. Que lindo, estou encantada com a confirmação de Deus na minha vida através do seu testemunho. Sou esse processo de largar tudo para a vida com Deus. Que legal, Giovana. Então, a confirmação de Deus para você, né, de que vale a pena. Tá escrito aqui na parábola, né? Nem o meu testemunho é a parábola. Mas olha como testemunho, né? Deus quer usar o seu testemunho. E às vezes você tá passando por algo difícil e Ele quer que você passa por cima, reage, revolta, vence aquilo para Ele usar como testemunho. Para ajudar outras pessoas, né?
palavras que tocam no nosso coração. Ouvindo essas palavras, passo o filme na minha vida e na minha cabeça. Minha alma, estou na estrada, em um local que jamais tem sinal de telefone. Deus, mais oportunidade de lembrar do amor dele por mim. Verdade. Também te amo, é isso aí. É muito forte, né, gente? Primeira vez que tá aqui, bem-vinda. Do Ceará, que delícia, gente. Muito bom. Deixa eu só passar mais um versículo aqui. Eu vou precisar tirar os comentários rapidinho pra gente ver o que Paulo fala sobre isso, sobre abrir mão de tudo. E não somente, Filipenses 3, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, ou seja, tudo que é físico. Nossa, que chuva boa, gostosa que tá caindo aqui. Depois fala se tá chovendo aí na sua cidade. O friozinho tá chegando. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem mais valor. Paulo falando, gente, Paulo foi um dos maiores evangelistas. Quem conhece a história de Paulo, leia em Atos. Paulo, ele perseguia Jesus. Paulo, ele achava que estava servindo a Deus, mas ele fazia na força do braço dele. Paulo, ele matava as pessoas por conta da religiosidade. E Deus, ele teve um encontro com Deus maravilhoso. Deus foi de encontro a ele na estrada e ele ficou cego uns 3 dias e ele teve a vida transformada. E ele foi um grande evangelista. Ele evangelizou para igrejas dentro da prisão. Ele escreveu vários livros aqui, livro de Atos, Filipenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, tudo foi escrito por Paulo, inspirado pelo próprio Deus, claro. Um grande evangelista, um grande homem de Deus que nos ensina muito com essa entrega. E aqui ele está contando um pouco mais da entrega dele. Não somente essas coisas, mas considero tudo uma perda, comparado com aquilo que tem mais valor. Isso é, conhecer completamente Jesus, o meu Senhor. Se você quer ser rica de verdade, eu posso falar que pela misericórdia dele, que eu não sou nada, tenho muito que aprender nessa vida, eu sou rica. Tenho tudo, tudo, porque eu conheço a ele. E essa comunhão, eu preciso lapidá-la, eu preciso guardar isso debaixo de 7 chaves como um tesouro precioso. Preciso dar manutenção nisso, porque senão isso se perde. Então, a comunhão com Deus, ela é diária. Conhecer completamente Jesus, o meu Senhor. Paulo está falando aqui. Nada tem mais valor do que conhecer a Deus. Eu joguei fora como se fosse lixo, tudo. Ele abriu mão de tudo. Paulo abriu mão de tudo para o reino dos céus, a fim de poder ganhar a Cristo, estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por conta da minha obediência à lei. Tem gente que se apega só à lei. Eu vejo muitas caixinhas de pergunta hoje em dia com líderes religiosos. Eu posso pintar a unha de azul? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? É pecado isso? Mas e a fé? E a comunhão? Não é só o cumprir da lei. E tem coisas que vai da fé da pessoa. Indifere isso para o reino dos céus. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Vai ser por meio da sua fé. E fé é o quê? Certeza, convicção. Fé é ousadia, coragem. Fé é fé para o reino dos céus. Você não importar com o que vão falar, com o que vão dizer, se voltarem contra você, se levantarem contra a sua fé, você vai ter certeza que está no caminho de fé. E é individual, tá? Não fica esperando as pessoas virem junto com você, não. Não vou entregar minha vida para Jesus porque meu marido não vai gostar. Meu marido vai se levantar dentro de casa. O que vão falar de mim? É individual. Lá no céu não tem casamento, não. É cada um por si. Quando o barco está afundando, se a boia couber só um, é igual no avião, né? Máscaras de oxigênio cairão. Coloquem primeiro em você, depois na criança. Já viram essa instrução? Salvação individual, minha amiga. Você pode até ajudar o próximo, mas desde que aquilo não faça você perder a sua. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente que acha que só de ficar ganhando almas e esquecer da comunhão com Deus, justifica. Então, tem uma balança, tem um equilíbrio no reino dos céus. Não é só fazer a obra, é ser a obra.
Ser. Muito forte essa frase, hein? Não é só fazer a obra, é ser a obra. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Fé. Jesus, ele falava isso, né? Vai em paz. A sua fé te salvou. A sua fé te curou. E se a fé tem... Eita. E se tem mais, se tem achismo, se tem eu não consigo, eu não posso, não é pra mim, eu sou um erro, nada dá certo. Impossível Deus agir na vida dessa pessoa, porque não tem fé. Se você olhar lá no meu... Tem um post que eu fiz forte, né, de fé ali no feed. Você não saiu da igreja porque você ficou decepcionado com as pessoas, porque o mundo te decepciona, você não saiu dele. Dá uma olhada lá nos comentários. Muita gente fala, nossa, pra mim tá tão difícil, isso, aquilo, ansiedade, mas eu tenho fé. Eu sei que é difícil, mas a ansiedade, se ela toma conta, não tem fé. É como ele falou com Josué. Josué, meu filho. Josué tava ali, pra gente finalizar aqui. Josué estava ali chorando a morte de Moisés. Moisés tinha morrido ali e Josué estava lá, se derramando. E Deus queria usar Josué. E Deus chegou para Josué, deixa eu abrir aqui. Josué, peraí. Vamos ver onde que tá Josué aqui. Josué, levanta, meu filho. Levanta que Moisés já está morto. Seja forte e corajoso. Para de chorar, em outras palavras, né? Gente, eu sou péssima para saber onde que tá o livro. Eu vou olhar aqui para ver onde que tá Josué aqui, peraí. 265. Eu vou colocar na minha casa essa frase num quadro na porta, porque para mim essa é a frase da vida. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué era servo de Moisés, não servia Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, Josué 1, levanta-te, pois agora passa esse Jordão. Tu e todo esse povo, ou seja, não adianta você ficar chorando, não. Levanta, passa esse Jordão, levanta agora. Deus falou agora. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão. Tu e todo esse povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. E aí, Deus faz uma promessa para Josué aqui. E quantas promessas Deus nos faz e nos mostra? Crê somente, seja forte e corajosa. Se ele te vê chorando, ele fala, não temas, crê somente, vai, luta, persevera. E aí, mesmo ouvindo essas promessas, a pessoa continua prostrada, chorando, desanimada. Mas o meu caso, mas como eu vou fazer? Deus falou com Josué, levanta agora, levanta a cabeça, reage. Esse povo, a vida continua. Parece ter um homem sem coração, Jesus, Deus, né? Nossa, mas que sem coração, eu tô aqui vivendo o meu luto. A gente poderia falar com ele. Mas ele é espírito. Aí essa frase eu vou fazer, ainda vou colocar ela num quadro aqui na porta de casa. Ninguém te poderá resistir. Deus fala com você que agora, se você tomar essa promessa e assim praticá-la quando sair dessa live, não continuar chorando e achando que sua vida é um erro, que nada dá certo pra você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Eu vou colocar até
O versículo 5 inteiro. Ninguém te poderá resistir todos os dias na sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei, não te deixarei, não te desampararei. Esse versículo é fortíssimo. Ninguém vai te resistir. Ele está prometendo, ninguém vai te resistir. Nem as trevas, pode colocar o seu nome na boca do sapo. Ninguém vai te resistir se você se aliar a ele. É esse tesouro precioso que estava lá, ó, que a gente acabou de ler. Ninguém vai poder te resistir. Ele está prometendo isso pra gente. Quem tem que tomar posse dessa palavra somos nós e colocar em prática por meio da fé, já visualizando isso. Você tem que visualizar isso, parar de ficar visualizando o seu problema. Senão você não vai alcançar nem o reino dos céus e nem as promessas. Lembrem-se que as promessas são acrescento. É acrescento. Ele acrescenta, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele está falando pra gente, esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhe daria. Mais uma vez, pela terceira vez, Deus fala. Josué 1, 5. Josué 1 inteiro, pode ler o capítulo de 1 a 7 a 8. Terceira vez. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo. O quanto a gente está mostrando esse bom ânimo nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas reações. Tem bom ânimo, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, conforme eu estou falando, conforme fez meu servo Moisés. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Não se desvie da palavra. Prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Essa palavra não passe, não te aparte da sua boca. Antes medita nesse livro, né, a Bíblia, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Nossa, que forte. Eu nem tinha programado de ler isso aqui, mas isso aqui resume a vida do ser humano. A promessa está aqui. Ela só vai se cumprir se a lei, esse livro não se apartar da nossa boca, se o que ele tem nos instruído, a gente não se desviar desse caminho, se a gente focar, aí volta o que a gente falou lá no início, né? Focar. Quando a gente está focando, colocando ele como prioridade, a gente está tendo tempo para meditar na palavra, ter tempo com ele. Enquanto a gente está tendo tempo com ele. Se a gente tomar cuidado, ele está falando assim, tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Tenha cuidado de fazer, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Olha o segredo do sucesso da vida. Se o mundo tivesse aqui para escutar isso e praticar. É que ele fala, né? Você já viram uma passagem que fala assim: se o meu povo me escutasse. Jesus, ele interpreta os nossos gemidos inexprimíveis. O que você entende sobre isso? Se meu povo me escutasse, eu abriria as janelas dos céus e derramaria bênção sem medida. Ou seja, em outras palavras, Jesus falando pra gente, meu sonho é você fazer tudo que eu tô te orientando aqui. Se você praticar isso tudo que eu tô te falando para fazer aqui, do jeito que eu tô te ensinando, sem desviar, você não tem noção do que vai acontecer na sua vida. Se você me ouvir. Se você entender o valor disso que você está recebendo hoje, esse presente que você está recebendo hoje. É muito forte, né, gente? Nós somos privilegiados de estar aqui ouvindo isso. Agora, chefe, cabe cada um de nós, que é a salvação individual, colocar isso em prática, né? Então, Josué é muito forte. 3 vezes. Seja forte e corajoso. Minha bateria até ficou fraca aqui. Que meu telefone tá mais viciado que tudo, sabe? Carregou a noite inteira, 9 horas da manhã, a bateria tá fraca. Mas pelo menos foi dito que era para ser dito. Vamos fazer uma oração para finalizar, que a gente tem que trabalhar, né, gente? Senão eu ficava aqui, que eu adoro falar de Jesus, gente, adoro.
Vai ficar salvo. Se você quiser assistir essa live, está me fazendo compreender muita coisa em minha vida. Amém, Ná! Deus está revelando para você. Ele que nos revela, né? Vamos fazer uma oração aqui pra gente terminar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Que preciosidade o Senhor nos transmitiu nessa manhã. E às vezes a gente programa de falar algumas coisas e o Senhor nos leva aonde o Senhor quer, para falar com quem o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, né? E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor encaixou desde o início até o final o valor do reino dos céus e o que a gente tem que fazer para preservar isso, que finalizou com Josué. Ter bom ânimo, cuidar para fazer do jeito que o Senhor está falando, porque tudo vai ser acrescentado. E só assim a gente verdadeiramente terá vida. Meu Pai, em nome de Jesus, não deixa essa palavra sumir de nós. Tatua ela na nossa mente, no nosso subconsciente. E eu peço que essa luz divina, poderosa, santa, pura do Senhor possa penetrar dentro de cada uma de nós e que a gente possa transbordar isso. Que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho que precisam também ouvir, para a gente possa compartilhar com elas essa palavra e assim cumprir a missão nessa terra, que é o propósito de também ganhar almas, meu Pai. Obrigada por esse presente, por esse alimento na alma, por esse cuidado conosco. E agora ficou mais que provado que só depende de nós fazer a nossa parte. Nos ajuda assim a estar e caminhar no centro da tua vontade. A gente sabe que vai ter espinho, que o diabo vai tentar desviar, vai tentar trazer distração, vai tentar fazer a gente se ver pequeno. Mas o Senhor mostrou que a gente é grande, porque o Senhor falou que ninguém vai resistir a gente, se assim a gente fizer como o Senhor está orientando. Então essa grandeza, eu tomo posse dela para a minha vida e declaro, determino e profetizo sobre a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, que haja luz, salvação para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Deus abençoe vocês, pessoal. Tchau, tchau. Quinta-feira, Café com Fé BH. Pode seguir o Instagram lá. Digita lá, Café com Fé BH. Quinta-feira a gente tem mais meditação lá, tá bom? E mais tarde a gente tem live de moda feminina, 9 horas. Tchau, tchau.